Eu quero que você fique atento, porque nós estamos estudando alguns livros da Palavra de Deus. Na semana passada nós começamos em Hebreus, na terça-feira também começamos em Tiago, e você está convidado a estudar profundamente a Palavra de Deus. Você pode estender esses estudos através de comentários, dicionários, concordâncias bíblicas e tudo mais. Então, que bom que você está aqui, porque você ama a Deus, ama a sua palavra. Amém? Então nós vamos ler a palavra de Deus, que se encontra em Hebreus. Glória a Deus. Você pode ficar em pé, e nós vamos ler a palavra juntos nesse momento. Vamos ler todo o capítulo, porque eu gosto de dizer o seguinte: o simples fato de nós lermos a palavra já traz bênção para o nosso coração. Meu Deus, e como é bom ler a palavra, faz todo efeito. A palavra de Deus é uma espada cortante, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, diz a palavra. Ela penetra lá no mais íntimo do nosso ser. Ela separa o espírito, a alma, juntas e medulas, nosso corpo. Então, como é bom ter a palavra de Deus como nossa amiga, como nossa companheira no nosso dia a dia. Amém? Então, Hebreus, capítulo 2, revista atualizada, isso. Diz o seguinte para nós: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, tanto para o Senhor Jesus, como também para os apóstolos, sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: quem é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois, junto o que santifica, como também os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, a livrar-se todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha
que em todas as coisas se tornasse semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez? Abaixa a sua cabeça e vamos orar. Ó Deus, bendito seja o teu santo nome. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós somos tão abençoados pela tua palavra. Ó Deus, obrigado pelo teu filho. Obrigado porque ele veio a esse mundo como um de nós. Homem perfeito. Obrigado porque nós podemos ver a supremacia de Jesus sobre todas as coisas. Ó Deus, até mesmo como homem, ele veio, ó Deus, para trazer ao homem dignidade. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, a entendermos a tua palavra. Nós queremos nos tornar adoradores, queremos ser gratos, muito gratos a ti, por tudo aquilo que tu fizeste por nós na cruz do Calvário. Ó Deus, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? Assentem-se, por favor, queridos. Glória a Deus. Nós estamos, a semana passada, um tema para, aliás, alguns autores, eles dão um tema para Hebreus, a supremacia de Cristo, e hoje, dentro desse pensamento, nós vamos estar falando sobre o homem perfeito. Esse texto, principalmente a partir do versículo 5, ele fala de um homem, de um ser humano chamado Jesus, que veio a esse mundo como um de nós. Como um de nós. Ele veio aqui, tomou as nossas dores. Mas, amados, na semana passada, nós podemos ver um pouco da divindade de Jesus. E hoje nós estaremos vendo um pouco sobre a sua humanidade. Semana passada nós pudemos estudar que Jesus ele é superior aos profetas, aos anjos, à criação. Ele está acima de tudo, acima de todos. E Hebreus capítulo 1 realmente fala para nós, né, que Jesus tem supremacia sobre todas as coisas. Mas, amados, para entendermos melhor aquilo que Hebreus 2 fala, nós precisamos entender um pouco de Gênesis 1, precisamos entender um pouco também de Mateus 1. Gênesis 1 fala que Deus criou o homem, mas esse homem, por causa da independência, por ele viver independente, querer ser independente de Deus, ele pecou com um coração voluntário. E é interessante que Eva, ela foi enganada, mas Adão, ele não foi enganado. Ele pecou voluntariamente. Ele pecou porque ele quis. É por isso que a raça humana está representada no primeiro Adão. Nós temos dois Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Cristo. Em Mateus capítulo 1, nós podemos ver ali Jesus, né? Ele como sendo Cristo, o Emanuel, ele assumindo a forma de homem, ele se tornando um de nós, ele assumindo a nossa semelhança, a nossa imagem, a imagem de homem, de homens como nós somos. E o capítulo 1 de Hebreus fala exatamente da divindade de Jesus. Ele sendo Deus, ele estando assentado à destra de Deus, cheio de glória, cheio de majestade. Amados, é interessante nós percebermos que o nome de Jesus, a palavra de Deus diz que ele está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome.
mas foi feita uma pesquisa com os americanos e eles fazem maior confusão quando se refere ao nome de Jesus. Eles fazem confusão com a Bíblia, com o livro dos Mormons, com o Alcorão. Eles acham que ao mesmo peso, a mesma medida. Talvez, se fôssemos fazer uma pesquisa aqui no Brasil, né, o livro do Espiritismo, talvez alguém poderia dizer que é a mesma coisa, mas nós sabemos, queridos, que o nome de Jesus, a vida do Senhor Jesus, ela está acima de tudo e acima de todos. E é interessante nós falarmos sobre a questão do nome de Jesus. Nós conversamos sobre Deus, proseamos sobre Deus com muitas pessoas, em todas as religiões. Você conversa com o espírita, você fala do nome de Deus. Você fala com Mormon, você fala do nome de Deus. Com testemunha de Jeová, você fala tranquilamente do nome de Deus. Mas quando você começa a falar sobre o nome de Jesus, quando você coloca Jesus, aí você começa a perceber, você começa a identificar que há uma rejeição, né, com o nome de Jesus. As pessoas não gostam de ouvir falar sobre o nome de Jesus. Mas por que será que há tanta rejeição sobre o nome de Jesus? Até mesmo entre nós. Você pode ver que nas nossas conversas, nós sempre estamos falando sobre Deus, mas pouco se fala sobre Jesus. Nós precisamos entender que Jesus, ele precisa ter preeminência nas nossas conversas. Nós precisamos ser cristocêntricos. O nome de Jesus hoje é um nome que é politicamente e socialmente incorreto falar, né? Algumas pessoas têm até temor. Então, quero dizer para você o seguinte: o nome de Jesus é um nome precioso, é um nome sublime. Você não precisa ter vergonha de falar no nome de Jesus, pois Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor. Foi Ele que morreu na cruz para te salvar. Então, não te envergonhes do nome de Jesus. Tá bom? Quem entendeu, diga amém. Então, mas por que o nome de Jesus é uma ameaça? Por que o nome de Jesus é uma ameaça? Primeiramente, Jesus, o próprio nome já diz, Ele é o Salvador. Ele é o meu Salvador. Ele é o seu Salvador. Diz a palavra, né, que Atos 4:12, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o nome de Jesus é o único nome que salva. É por isso que o inferno não gosta de ouvir falar sobre o nome de Jesus. Então nós precisamos ter esse entendimento. O meu Salvador chama-se Jesus Cristo. Depois, Jesus, ele sendo Deus, ele se tornou um de nós. Mesmo ele se tornou um de nós. Então Jesus, ele é homem. Jesus, ele veio como homem. Que diferença faz se Jesus se tornou homem ou não? Você já parou para pensar sobre isso? Faz alguma diferença na sua vida o fato de Jesus ter se tornado homem? Você sabia que essa pergunta ela é muito importante e a resposta é mais importante ainda? É necessário você entender de que Ele se fez carne. Ele se fez um de nós. Ele veio como humano, Ele sendo Deus, Ele se tornou carne. Você não pode ter dúvidas disso. Jesus, Ele veio em carne. Entendendo isso, você vai facilitar muito o seu entendimento sobre a sua salvação. Porque nós temos um Salvador que é homem. O seu Salvador é um homem. Ele é o seu vigário, Ele é o seu representante, morte vicária, vigário. Ele é o nosso sacerdote, sumo sacerdote, nosso representante diante de Deus. Então, queridos,
O nome de Jesus, ele precisa fazer diferença para a sua vida. É exatamente disso que trata o capítulo 2 de Hebreus. O autor aos Hebreus, ele fala que tudo passa, mas o nome de Jesus permanece para sempre. Tudo passa, mas o nome de Jesus permanece para sempre. É sobre esse homem que eu quero falar com vocês nessa noite, baseado aqui no capítulo 2 de Hebreus. Jesus como homem. O homem perfeito. Se você for procurar na internet, não procure agora, por favor. Coloque no modo avião o seu celular, mas na sua casa você pode procurar e ver o homem perfeito. Aí eu peguei uma poesia de Jô Soares, eu não vou falar o final porque ele fala um palavrão, e ele fala o seguinte: o homem perfeito é lindo. Preste bem atenção. O homem perfeito é lindo, tem um pouco de mistério, é belo quando está rindo, é belo quando está sério. O homem perfeito é bom, tem um jeito carinhoso, quando fala em meio tom, causa arrepio gostoso. O homem perfeito é fino, é solícito, é fiel, tem a graça de um menino, é mais doce do que o mel. Falando sobre o homem perfeito. O homem perfeito adora dar flores, botões de rosa, a uma velha senhora ou uma jovem formosa. O homem perfeito tem a energia, presta bem atenção, homens. Homem perfeito tem a energia, não se cansa de lavar louça, cozinha muito bem, perdeu meu bem. Gosta muito de criança, glória a Deus. O homem perfeito é sensível, a grande arte, ele gosta da arte, gosta da dança. E o homem perfeito, qual é a figura do homem perfeito para você, mulher? Para você, homem? Talvez você poderia dizer que é o homem sex do ano. Todos os anos, a mídia elege o homem sex, o homem mais lindo do universo. O homem perfeito aos olhos humanos. Mas Hebreus 2 fala para nós a figura do homem perfeito. A figura de um amigo chamado Jesus Cristo, do melhor homem que já existiu nesse mundo, porque ele se fez carne. Ele está assentado à destra de Deus, mas ele se fez carne. E Hebreus, no capítulo 2, o autor aos Hebreus, ele começa exatamente, nós poderíamos, na semana passada, ter continuado até o versículo 4 do capítulo 2, porque vocês sabem que a Bíblia foi dividida em capítulos apenas no meado do século 13. 300 anos depois, ela foi dividida em versículos. Então, no início, no original, não havia divisão de capítulos. Então, nós poderíamos colocar, entendeu, a continuidade do capítulo 1 até o versículo 4, no mínimo. Então, o autor aos Hebreus diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, versículo 1, para que delas jamais nos desviemos. Mas que verdades são estas? As verdades que estão registradas no capítulo 1 de Hebreus, no qual diz para nós que Jesus Cristo, ele é superior aos anjos, superior aos profetas, superior aos homens, nossos antepassados. Versículo 2, depois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. Esta palavra falada por meio de anjos, na época de Jesus, os israelitas criam que a lei foi dada por anjos, através de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Nós sabemos que o não cumprimento da lei, ele produzia castigos em todos aqueles que estavam debaixo da lei. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Preste bem atenção, queridos. Isso aí é para mim e para você. Porque o autor aos Hebreus fala de tudo aquilo que aconteceu no passado, mas ele diz que nesses últimos tempos, olha o versículo 1, podemos até ler novamente, versículo 1 do capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Nos falou pelo Filho. Eu sei que você tem recebido a revelação de Deus através do Senhor Jesus. É por isso que a palavra de Deus, a palavra diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação?
Versículo 3 do capítulo 2. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O Senhor Jesus, Ele anunciou verdades eternas. E essas verdades, elas foram confirmadas pelos seus discípulos, por aqueles que caminharam com Ele. E ainda continua falando sobre o ministério de Jesus, o versículo 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e maravilhas, e por distribuições do Espírito segundo a sua vontade. Ou seja, Jesus foi o varão valoroso, varão de obras. Ele veio entre nós, não apenas Jesus, como também os seus discípulos. Aí nós, de vez em quando você pode fazer essa pergunta, mas por que hoje não há sinais, prodígios e maravilhas como havia no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos? Vocês sabem que a revelação completa de Deus para nós já fechou. Hoje nós temos sinais, prodígios e maravilhas no nosso dia a dia. Talvez nós hoje, com a facilidade que nós temos, o acesso fácil que nós temos a tantas riquezas espirituais, nós não valorizamos, mas quer ver darmos valor, é só ser instaurado no Brasil uma perseguição, uma tremenda perseguição, como é nos países nos quais não é permitido se ler Bíblia, se estudar Bíblia, adorar ao Senhor Jesus. Aí, nesses países, acontecem muitos milagres, sinais e maravilhas, porque o nosso Deus, Ele continua o mesmo. Mas, amados, Jesus, o homem perfeito. Então, logo no início, Paulo diz, nós precisamos ter cuidado com a apostasia. Precisamos ter cuidado com a apostasia. Muitos que já conheceram a verdade no passado, estão abandonando a fé, estão desprezando a graça. Isso é sério, queridos. Nós não podemos nos desviar das coisas que nós temos ouvido. Então, se você já é conhecedor da verdade, se você é tentado a viver como um apóstata, se desviando dessas verdades, olha, péssima ideia para você, viu? Péssima ideia. Não faça isso no nome do Senhor Jesus. Não é uma boa decisão se desviar da fé, por motivo nenhum. Lembre-se disso. Jesus, Ele precisa ser o suficiente para você em todas e quaisquer circunstâncias. Quem pode confirmar com amém? Precisamos atentar para as punições que nossos antepassados sofreram. Os nossos antepassados, eles sofreram punições. Será que nós vamos ficar impunes? Não, queridos. Não, cuidado. Precisamos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, visto e ouvido. Não podemos negligenciar ou agir com irresponsabilidade ao assumir um compromisso com Jesus. A tão grande salvação, como diz o versículo 4, dando Deus testemunho, Hebreus 2,4, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. É o versículo 3, parte A. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não negligencie a tão grande salvação. Um apóstata, uma pessoa que anda negligenciando essa salvação, ela diz em alto e bom som, eu na verdade nunca conheci a verdade. Porque quando nós conhecemos a verdade, nosso maior desejo é trilhar por esse caminho. É se apegar mais e mais com o Senhor, em todos os momentos das nossas vidas. Nada pode sucumbir à sua fé. Nada pode sucumbir à sua fé. Por isso que Paulo diz, jamais nos desviemos. Jamais nos desviemos. Vamos dizer juntos? Jamais nos desviemos. Não desvie jamais dessas verdades que você tem ouvido. Jesus,
precisou encarnar. Um primeiro pensamento dentro desse texto que nós lemos, a partir do versículo 5, Jesus precisou encarnar para restabelecer o domínio que o homem havia perdido na queda. Olha o que a palavra de Deus diz para nós: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, antes alguém em certo lugar. Ele está falando do Salmo 82. Alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: quem é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Até o versículo 9. Fizeste-o por um pouco, aliás, o Salmo 82 é um salmo messiânico. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos teus pés. Jesus, ele precisou encarnar para restabelecer o domínio que o homem havia perdido. Então, amados, nós podemos ver, aqui nessa passagem, esses versículos falam para nós exatamente que, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo. Nós sabemos que o mundo, quando Deus criou todas as coisas, Ele deixou sujeito ao homem. Toda a criação ficou sujeita aos homens. Mas sabemos que o homem, por causa do pecado, ele perdeu o domínio sobre todas as coisas. E para que isso fosse estabelecido, Deus enviou o seu Filho para que o homem pudesse ter domínio novamente. E isso só foi possível por causa de Jesus. Presta bem atenção. Você sabia que um dia nós iremos dominar o mundo? Nós, juntamente com Jesus, haveremos de dominar todas as coisas, pois os intentos de Deus, eles não são frustrados, como diz o autor, como diz Jó, não é mesmo? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos são frustrados. Nenhum dos planos de Deus são frustrados. Então o plano inicial de Deus era que o homem dominasse sobre todas as coisas. Mas o homem, por causa do pecado, ele começou a perder o domínio sobre todas as coisas. Então, amados irmãos, nós precisamos entender a importância da humanidade de Jesus. Porque se Jesus não tivesse vindo como homem, essa promessa de Deus não poderia ter sido restaurada. Isso é muito importante para nós, porque um dia você, juntamente com o seu amado, com o seu Salvador, você vai reinar sobre todas as coisas. Amém? Nós cremos nele. Ele veio restaurar isso, mas ele precisou vir como homem. Então, por isso que é importante nós entendermos a humanidade de Jesus. Se nós olharmos para o futuro, nós temos que olhar que um homem veio aqui e fez tudo o que nós não fizemos no passado, tudo aquilo que Adão e seus descendentes não fizeram, Jesus fez. É por isso que é importante nós estudarmos sobre a vida de Jesus, sobre o Emanuel, sobre a vinda daquele que se fez um de nós. Então, olha, a palavra de Deus continua falando para nós. Antes, alguém em certo lugar, quem é o homem que dele te lembres? Versículo 6. Ou o filho do homem que o visites? Foi exatamente isso que Deus fez. Deus se lembrou de mim, de você, de todos nós, lembrou-se de todos nós. O filho do homem que o visite. Nós fomos visitados por Deus, mas como homem. Ele veio como homem. Você sabia que o seu Salvador continua sendo homem? Tu tens um Salvador homem. É verdade. Qual o nome desse homem? Jesus. Ele conhece todas as suas fraquezas, como nós lemos nesse capítulo mais no final. Então, louvado seja Deus, porque enquanto nós vivemos nesse mundo, nós vamos entender o seguinte:
a um homem perfeito. Só existiu um homem perfeito. Um homem que nunca pecou. Um homem que veio, como todos os homens, nascido de mulher. Ele mesmo disse: quem dentre vós me convence do pecado? Ou seja, ele nunca experimentou o pecado. A palavra de Deus diz que ele em tudo foi tentado. E a tentação em si não é pecado. Não é pecado ser tentado. O pecado está no fato de você cair na tentação. Quando nós caímos na tentação, nós vimos um pouco na terça-feira passada, quando o homem cai na tentação, então ele peca contra Deus. E ele precisa novamente passar pela cruz, precisa se arrepender dos seus caminhos, porque se ele, ao cair no pecado, se ele não se arrepender, se ele gostar do pecado, e olha que o pecado é gostoso, mas a presença de Deus é bem melhor. Se você continuar no erro, queridos, a palavra de Deus diz que não há mais sacrifício para você. Como nós escaparemos se não tentarmos para uma tão grande salvação? Então, como homem, você vai ser tentado. O seu Senhor foi tentado. Como homem, Jesus sentiu fome. Você também sente fome. Como homem, você sente dores. Jesus também foi um homem de dores. Você pode sentir tristeza. Jesus também se entristeceu. Então, ele se assemelhou a nós. Com exceção do pecado. Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado. Ele, como homem, tomou o meu lugar. Ele sente as suas dores. Queridos, é importante você entender isso. Meu Salvador é homem. Eu tenho um Salvador homem. Ele derramou o seu sangue na cruz como homem para perdoar os meus pecados. Porque às vezes, queridos, nós esquecemos de centralizar a obra da cruz e começamos a olhar para nós homens imperfeitos. Não olhe para você. Não olhe para nenhum outro homem. Olhe para apenas Jesus, o homem perfeito, porque ele é o seu representante diante de Deus. Amém? Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos teus pés. Queridos, novamente, o autor aos Hebreus, talvez Paulo, ele falando que Jesus tem supremacia sobre os anjos, como nós vimos na semana passada. Ainda no versículo 8, ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Isso é importante. Todas as coisas foram sujeitas ao Senhor Jesus. Ele, como homem, venceu o diabo, venceu o pecado, venceu a morte. Ele, como homem, ele dominou sobre tudo, ele tem domínio sobre tudo. Mas a palavra de Deus diz para nós: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Por enquanto, todas as coisas não estão sujeitas a Jesus. Mas haverá um dia que toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Haverá um dia que os poderosos da terra vão reconhecer o senhorio de Jesus, o homem, esse homem valoroso, homem perfeito, chamado Jesus. Então todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas esse resplendor será de Jesus homem, ele dominando sobre tudo e sobre todos, dominando sobre a sua vida, acabando de uma vez por todas sobre o pecado, acabando de uma vez por todas com todas as injustiças, Agora o versículo 9, olha o que diz o versículo 9: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Mas antes da honra, antes da glória, ele se tornou menor do que os anjos. Olha que coisa interessante.
Ele tem supremacia sobre os anjos. Ele está acima de todas as autoridades celestiais. Mas ele, por um pouco de tempo, se tornou menor do que os anjos. Como ele se tornou menor do que os anjos? Se tornando homem. Porque assim como nós, homens, somos menores em poderes, em autoridade do que os anjos, Jesus também se tornou um homem. E ele, como homem, ele se tornou um pouco menor do que os anjos, diz a palavra, para que em tudo ele pudesse igualar a nós. Ele morreu em fraqueza. Jesus morreu em fraqueza. É por isso que ele se compadece das minhas fraquezas. É por isso que ele se compadece das suas fraquezas. Jesus, lendo o versículo 9 novamente. Vemos todavia aquele que por um pouco, já me perdi no esboço, pode deixar o esboço, filha. Vendo todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Meu Deus, que coisa incrível. Pela graça. Aqui está o resumo de todo o capítulo 2 de Hebreus. Ele, como homem, ele provou a morte por todos os homens. A palavra pela graça de Deus, isso foi pela graça. A palavra graça fala do sangue derramado, fala do sacrifício expiatório de Jesus. Então, quando ele derramou a sua vida por mim e por ti, meu amado, ele estava dizendo: olha, eu estou morrendo por aqueles fracassados, por aqueles pecadores, por aqueles prostitutos, por aqueles publicanos, por aqueles irresponsáveis, corruptos, por esses que só sabem fazer o que desagradam a Deus, por esses teimosos de coração. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele derramou a sua vida por você e por mim. É por isso que você precisa descansar o seu coração, porque você tem um Salvador, homem, que foi o seu representante naquela cruz. Quando ele foi levantado da terra, ele te atraiu. Ele mesmo disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então há uma atração muito grande na cruz do Senhor Jesus. Você precisa se encontrar com Jesus na cruz, pois é ali que Deus trata com a sua inimizade com Ele, é ali que Deus trata com o seu pecado, é ali que Deus trata de uma vez por toda uma teimosia infernal que há na minha vida e na sua vida. Porque convém, ao versículo 10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, seja Jesus, tudo existe por causa dele, tudo foi criado por ele e para ele, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, olha só, através dos sofrimentos desse homem Jesus, ele se tornou o autor da salvação, autor da salvação deles. Jesus, o grande autor da salvação, o grande autor, o seu Salvador chama-se Jesus Cristo. Jamais esqueça dele. Mas nós temos a tendência de esquecer de Jesus. Quando nós esquecemos dele, a gente coloca o foco em nós, nos nossos esforços, nos nossos sacrifícios, nas nossas imperfeições. Lembre-se de uma coisa: é por Jesus, é por causa do sacrifício desse homem. Jamais será por causa de você, é apesar de você, porque é impossível ao homem que não peque, diz a palavra, é impossível ao homem que não peque. É por isso que nós precisamos de um Salvador, é por isso que você precisa colocar sua confiança em Jesus Cristo, porque Ele é o único que salva, e Ele salva sozinho, sem ajuda de ninguém. Então, quando você falar em salvação, lembre-se de Jesus Cristo, o homem que morreu pelos seus pecados, porque você jamais poderia salvar-se a si mesmo. Entenda isso no nome do Senhor Jesus.
A salvação não é por obras, ela é por causa de Jesus. Mas o diabo não gosta disso. Você sabia que o diabo não gosta dessa verdade eterna? O diabo não gosta, porque ele quer que você fique focado em você. Nos seus sacrifícios, nas suas tentativas de agradar a Deus. Nós fazemos maior confusão, já disse aqui não sei quantas vezes. Salvação, santificação, galardão. Salvação está naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. A santificação também está naquilo que Ele fez, mas exige de você sacrifícios. Quanto mais você se santifica, mais você fica parecido com Jesus. Mas não confunda uma coisa com uma outra. Galardão é aquilo que você vai receber por aquilo que você fez através dos dons que Ele te concedeu, através dos talentos. Mas em nome do Senhor Jesus, creia nisso, nessa verdade. Jesus, pelo seu sacrifício, Ele se tornou o seu Salvador. Jesus, pelo seu sacrifício, Ele te leva, Ele é seu representante diante de Deus. Versículo 11, pois tanto que santifica como os que são santificados, tanto Jesus como nós que somos santificados, todos vêm de um só. Por isso é que Ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Imagine só. Jesus olha para mim, pecador, fala, olha meu irmão. Olha meu irmão. Ele olha para você, olha meu irmão. Ele não se envergonha de te chamar irmão, porque Ele veio como homem. Ele morreu por você que era uma criatura, por mim que era uma criatura. Nós nos tornamos filhos de Deus ao recebermos Jesus como Salvador. Já falei algumas vezes, Jesus veio como filho unigênito, mas na sua ressurreição, Ele se tornou primogênito, o primeiro dentre os mortos. Se há o primeiro, segue os demais. Nós somos esses demais irmãos de Jesus. Nosso irmão mais velho, sabe qual é o nome dele? Jesus. E o maior prazer de Jesus é dizer, olha meus irmãos, olha os meus irmãos aí, aleluia. Quando nós, irmão fulano de tal, é uma verdade absoluta, nós somos irmãos. Nós temos um irmão mais velho chamado Jesus Cristo, aleluia. Como é bom ser de Jesus, como é bom fazer parte dessa irmandade, aleluia. Versículo 12. Dizendo, meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. E outra vez, 13, eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Um dia nós seremos apresentados, nós homens, seremos apresentados ao Pai por um homem perfeito chamado Jesus. Eis aqui, Senhor, os filhos que tu me destes. Eu os comprei com meu sacrifício, com meu sangue derramado. Não esqueça disso no nome do Senhor Jesus. O diabo não pode te enganar. Pela graça sois salvo. Pela graça sois salvo. Descanse o seu coração na cruz do Calvário. O sangue de Jesus é uma fonte inesgotável de perdão para você. É só o sangue de Jesus que purifica-nos de todo pecado. É só o sangue de Jesus que nos torna agradáveis aos olhos de Deus. Puxa, viva nessa dimensão. Você vai se livrar de todos os fardos. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Visto pois que os filhos têm, versículo 14, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, olha a importância da morte de Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Queridos, Jesus, Ele é vencedor, Ele é mais do que vencedor, Ele como homem, venceu a morte.
Ele venceu a morte, ressuscitando dos mortos. O diabo não pode colocar mais temor no seu coração. Olha o versículo seguinte. Livrasse, versículo 15, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus, como homem, nos livra do medo da morte física, da morte espiritual, da morte eterna. Você não precisa andar com medo, com temor. Você precisa focar em Jesus, apenas em Jesus, porque Ele é o suficiente para você. Se há uma coisa que faz diferença para nossas vidas, chama-se Jesus Cristo. O seu sacrifício na cruz do Calvário é tudo que nós precisamos. Aleluia. Pois Ele, versículo 16, pois Ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ou seja, Jesus, Ele não morreu pelos anjos caídos. Jesus não morreu pelos anjos caídos, mas Ele morreu por nós, pelos pecadores. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio como um de nós, se identificou como nós, pecadores. Ele não veio morrer pelos anjos. Os anjos, eles são uma classe de outros seres espirituais. Lembre-se que nós não somos espirituais, mas materiais também, material também. O homem é um ser espiritual, mas material. Os anjos são espirituais apenas. Então, como homem, eu disse a semana passada, nós não conseguimos ver o mundo espiritual. Não conseguimos ver nada do que se passa nas regiões celestes. Mas um dia, os nossos olhos, quando nós fomos transformados, quando nós recebemos um corpo celestial, um corpo glorificado, quando esse corpo terrestre for desfeito e fomos revestidos de um corpo celeste, então nossos olhos espirituais vão se abrir, e nós veremos o Rei da Glória. Aí sim, nós seremos como os anjos. Aí não haverá mais possibilidade de pecar. Não haverá mais possibilidade de sermos alcançados pelo mal, pelas injustiças dos homens, pelas corrupções. Ali, nós só lembraremos de uma coisa: eu fui salvo pela graça. É pela graça que você vai para lá. É pela graça que você está em pé na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus, pois Ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Você está sofrendo tentação? Olha, pede socorro. Fala: Jesus, me socorre, Jesus. Me socorre, me ajuda. Eu estou sendo tentado. Ele é teu sumo sacerdote, fiel, misericordioso, compassivo, cheio de graça. O maior prazer de Jesus é vir ao seu encontro, é estender as suas mãos para você. Ele sabe das suas fraquezas. Ele conhece os seus dilemas. Não esqueça disso jamais. Tu tens um Salvador, homem, um homem perfeito, que padeceu tudo aquilo que nós padecemos, com exceção do pecado. Aleluia. Pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tem sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus, homem, Deus, Ele se tornou um de nós. Ele se tornou um de nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Nós devemos tudo a Jesus homem. Como é bom saber que um dia um homem passou por esse mundo e ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Um homem que sabe o que é padecer. Nunca, jamais esqueça de Jesus. Jamais esqueça de Jesus. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão, desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando a Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e maravilhas. Jesus. Jamais esqueça de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero dar uma oportunidade para alguém que entrou aqui nessa noite, que ainda não conhece a Jesus como seu Salvador pessoal. Olha o que a palavra de Deus diz. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam a Jesus homem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então é necessário você se entregar ao Senhor Jesus. É necessário você dizer: eu recebo Jesus como meu Salvador pessoal. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me rejeitar diante dos homens, também eu o rejeitarei diante do meu Pai. Então é necessário você confessar Jesus publicamente, crer nele, ter ele como seu Salvador, como seu sacerdote, como aquele que derramou seu sangue pelos seus pecados. Graça, superabundante graça. Ele vai te socorrer no dia da angústia, nos dias das tentações, nos dias das fraquezas. Ele vai te socorrer.